A maior mentira que já te contaram é que ser paciente com a família é fraqueza, que aguentar em silêncio é o preço da paz, quando a verdade é o exato oposto. Essa sua capacidade de observar, de juntar as peças enquanto suporta, não é submissão, é a estratégia que te permite ver o jogo com uma clareza que eles nunca terão e agir no único momento que realmente importa. Por isso, o que você sentiu ou está sentindo não foi ingenuidade, foi a consequência inevitável de entregar sua lealdade a pessoas que foram ensinadas a usá-la como uma ferramenta, a enxergar seu amor não como um presente, mas como um recurso a ser consumido por quem a sociedade insiste em chamar de família. A história que eu vou te contar hoje vai te mostrar em detalhes o ponto de virada, o instante exato em que uma pessoa comum, que sempre cedeu, decidiu parar de ser um recurso, e o que essa única decisão causou na vida de cada um ao redor dela que a subestimou. Fique comigo, porque no final deste vídeo está a lição mais cortante e libertadora de todas. Aquela que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O que fazer quando a única forma de se salvar é destruir a paz que nunca foi sua para construir? Eu tinha meu apartamento, minha carreira como toxicologista, minha independência. Casei por amor, mas o amor dele vinha com uma sombra. Sônia, a mãe perfeita, a viúva devota, a presença constante, as chaves do meu apartamento, que Marcos entregou a ela como um gesto de família, eram, na verdade, um passe livre para o meu território. A ruptura não veio com um grito, mas com um silêncio. Foi num domingo, depois que R$ 200 sumiram da minha gaveta. Marcos, sem sequer olhar para mim, disse: Você vive cansada. Deve ter guardado em outro lugar e não lembra. Naquele instante, algo congelou dentro de mim. Não era o dinheiro, era o desprezo. A certeza fria de que, para ele, eu já era a versão instável da história. Ali, eu entendi que estava sozinha. Parei de reagir. Foi uma decisão consciente, fria, tomada na mesma noite em que fui chamada de louca por sentir falta do meu próprio dinheiro. Se eu era a personagem instável, então eu agiria como tal. Só que a minha instabilidade não seria ruidosa, seria silenciosa, atenta. Comecei a catalogar os abusos como quem cataloga amostras num laboratório. Era tudo uma questão de dados. Sônia chegava sem avisar, sempre com a desculpa de trazer um pãozinho quente. O pão ficava na mesa, mas ela ia direto para minha lavanderia, usar minha máquina de lavar e minha secadora. As contas de luz e água dispararam. Marcos dizia que eu estava exagerando. Deixa a mamãe usar, coitada. A máquina dela é velha. Eu apenas anotei. Anotei o aumento de 35% na conta de energia. A exploração se tornou um esporte. Meus cremes de rosto importados, que eu comprava com o meu dinheiro, começaram a acabar mais rápido. Um dia, cheguei em casa e encontrei a sala de estar com os móveis trocados de lugar. Sônia sorriu da minha cozinha, secando as mãos no meu pano de prato. Assim fica mais arejado, filha. Tava muito pesado. Ela falava do meu apartamento. O que eu comprei, o que eu paguei. Eu sorri de volta e anotei: invasão de território, tentativa de anular minha identidade. Marcos chegou mais tarde, olhou em volta e disse: Ficou bom. Sua mãe tem bom gosto. Eu não disse nada, apenas o observei me apagar da minha própria vida. A comida era o campo de batalha principal dela. Sônia fazia questão de cozinhar nos fins de semana. Usava minhas panelas, meus temperos, meu gás e deixava a louça para eu lavar. Você chega tão cansada, Renata. É o mínimo que posso fazer pela família. O favor era para ela. O trabalho era para mim.
Eu comia pouco, sempre alegando cansaço ou falta de apetite. Já sentia um mal-estar constante que, na época, eu atribuía ao estresse. Era um cansaço que pesava nos ossos, uma névoa mental que me deixava lenta. Mal sabia eu que aquele era um ensaio geral dela, o teste para ver até onde meu corpo aguentaria. E eu, a toxicologista, não vi o veneno que já era servido em doses homeopáticas. O ponto final silencioso veio numa terça-feira à noite. Eu estava na sala, corrigindo relatórios do laboratório. Sônia e Marcos conversavam na mesa de jantar, achando que eu não ouvia. O assunto era o carro dela, um modelo antigo que vivia na oficina. Sônia suspirava, dramática. Ah, meu filho, não sei o que vou fazer. Esse carro é minha perdição, e eu sem poder ajudar vocês como eu gostaria. Marcos, no seu papel de filho perfeito, respondeu imediatamente. A voz dele era mansa, conivente. Mãe, não se preocupa com isso. A gente vai resolver. Houve uma pausa. Eu não levantei os olhos do papel, mas meus ouvidos estavam em alerta máximo. A Renata tem aquele dinheiro guardado, daquele projeto que ela vendeu. Está parado, nem rende direito. A gente usa uma parte. Compra um carro novo para a senhora. Um bom, para não dar mais problema. Ele falou do meu dinheiro, o bônus que recebi por um trabalho que liderei por 2 anos. Ele falou como se fosse nosso, como se a decisão já estivesse tomada. Sônia fingiu hesitar por meio segundo. Mas, meu filho, e a Renata? É o dinheiro dela. A falsidade na voz dela era palpável. Ela vai entender, mãe. Somos uma família. Sacrifícios são necessários. Eu continuei imóvel. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali. Dispunham do meu futuro, do meu trabalho, em nome de uma família, onde eu era apenas a provedora silenciosa. Eu paguei a conta daquele jantar, e eles planejavam como pegar o resto. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. A porta bateu com um clique suave, final, o som do elevador chegando e partindo. Depois, o silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de palavras não ditas e planos expostos. Fiquei parada no meio da minha própria sala, agora um território estrangeiro redecorado pela audácia deles. Na mesa de jantar, o prato sujo de Marcos e o guardanapo de Sônia. Ao lado, uma pasta com os formulários de transferência do investimento. Minha assinatura era a única coisa que faltava. A voz deles ecoava na minha cabeça. A gente usa uma parte, compra um carro novo para a senhora. A voz de Marcos, tão calma, tão certa. Ele não pediu, ele informou. Ela vai entender, mãe. Somos uma família. Família. Aquela palavra que na boca deles soava como uma sentença. Uma obrigação unilateral, onde eu era o único sacrifício aceitável. Ser a boa esposa, a boa nora, sempre significou ser a idiota silenciosa. A provedora que financiava a própria anulação. Peguei a caneta. O plástico azul era frio contra a minha pele. Por um segundo, a mão tremeu. Era o peso de anos de condicionamento. A menina boazinha gritando dentro de mim para não criar problemas, para ceder mais uma vez, para assinar e comprar a paz. Mas que paz? A paz deles, construída sobre os escombros da minha dignidade. Lembrei do rosto de Marcos, me olhando com aquela piedade condescendente quando o dinheiro sumiu. Você vive cansada, deve ter guardado em outro lugar. Ele não me defendeu. Ele me diagnosticou. Aquela imagem estalou na minha mente como um osso quebrando.
A hesitação se desfez. O tremor parou. Minha mão ficou firme. O que eu estava prestes a fazer não era uma explosão de raiva. Era uma correção de dados. Uma conclusão lógica baseada em anos de observação. Eles não eram família. Ignorei o papel na mesa. Fui até meu notebook. Meus dedos voaram sobre o teclado, frios e precisos. Login, senha, token. A tela do banco abriu. O investimento estava lá. O valor exato que eles cobiçavam. Não cliquei em transferir. Cliquei em resgatar. Todo o montante. Para a minha conta corrente pessoal. A operação levou 18 segundos. Então, abri o e-mail que já estava no rascunho há 3 semanas. O destinatário era o melhor advogado de divórcios da cidade. O assunto: contrato de serviços. Anexei o extrato do meu investimento, agora liquidado. No corpo do e-mail, digitei apenas uma frase: podemos começar. Enviei. O silêncio da casa não era mais opressor. Era meu. Cada átomo de oxigênio no apartamento agora me pertencia de novo. Eu não tinha gritado. Não tinha chorado. Não tinha quebrado um único prato. Eu apenas assinei o fim deles com um clique. E esperei. O retorno deles seria barulhento. E eu estaria assistindo, em silêncio. Acordei no dia seguinte com uma clareza que assustava. O peso que eu carregava nos ombros por 4 anos tinha desaparecido. Não havia culpa nem ansiedade. Apenas um alívio frio, cortante. A liberdade era um músculo que eu não sabia que tinha e que agora se esticava, dolorido e vivo. Levantei, fiz meu café e me sentei à mesa. O silêncio da manhã era meu. Quando Marcos e Sônia chegaram para o café da manhã, como se nada tivesse acontecido, eu sorri. Um sorriso calmo, sereno. Sônia trazia um bolo, seu troféu de vitória. Marcos me deu um beijo na testa, o beijo de um dono em seu animal de estimação obediente. Eles me viram ali, quieta, e confundiram meu silêncio com submissão. Achavam que eu tinha cedido, que a boa menina tinha voltado. Eles não viram a toxicologista analisando a dose final. Eu bebi meu café devagar, olhando para os dois, e pela primeira vez eu não senti nada. Era como observar um experimento através de um vidro. A rotina dos dias seguintes foi um exercício de controle. Eu era a atriz principal na peça da família feliz. Marcos passava horas no telefone com concessionárias, descrevendo o carro dos sonhos de sua mãe. Sônia trazia revistas de decoração, planejando como gastar o restante do nosso dinheiro para redecorar o nosso apartamento. Eu ouvia tudo com uma atenção vaga, acenando com a cabeça, adiando a assinatura dos papéis com desculpas sobre a carga de trabalho no laboratório. Deixa para o fim de semana, amor. Estou exausta, eu dizia. E ele acreditava. Evitava olhar nos olhos deles, não por medo ou culpa, mas para não revelar o brilho do triunfo. Minha calma era minha arma. Meu sorriso, meu escudo. O pior momento veio na sexta à noite. Estávamos jantando e Marcos, depois de uma taça de vinho, segurou minha mão sobre a mesa, o olhar brilhando de autossatisfação. Ele olhou para Sônia, depois para mim, e disse, com a voz embargada de uma falsa emoção: agora sim, agora vamos finalmente ter a vida que a gente merece. Eu apenas sorri, um sorriso pequeno, contido. Ele viu ali a esposa que o apoiava. Sônia viu a nora derrotada. Nenhum dos dois percebeu o que aquele sorriso realmente significava. Era o clique final da fechadura. O som silencioso da armadilha se fechando. A vida que eles mereciam estava, de fato, a apenas algumas horas de distância. E não era nada parecida com o que eles imaginavam. O sábado chegou benço, pesado.
Era o dia do jantar na casa dos padrinhos de Marcos, um casal de amigos dos pais dele, que o tratava como um filho. Era o palco perfeito para a celebração da família feliz e unida que éramos aos olhos do mundo. Eu me vesti como a personagem que eles esperavam. Um vestido discreto, um sorriso ameno, a postura da esposa que apoia. Por dentro, eu era uma planilha de Excel. Cada passo, cada palavra, cada sorriso era um cálculo. O advogado tinha sido claro. Até a citação, você é a esposa perfeita. Qualquer desvio e ele pode alegar abandono de lar, qualquer coisa. Seja a Renata que ele conhece. E foi o que eu fiz. O cheiro de carne assada enchia a asa. As conversas eram altas, risadas forçadas. Sônia, ao lado de Marcos, brilhava. Ela contava para todos, com a humildade fingida de uma santa, sobre o carro novo que os meninos iam dar a ela. Eles insistem tanto, ela dizia, suspirando. Eu digo que não precisa, mas o coração de filho é assim, generoso. Marcos me abraçou pelos ombros, puxando-me para o centro da história. A Renata que é a maior incentivadora. Ela sabe o quanto minha mãe merece. Senti os olhares em mim. Sorri e balancei a cabeça. O advogado me cobrava por hora para me ensinar a mentir com o corpo todo. O dinheiro estava sendo bem gasto. O pânico subiu gelado, quando o padrinho de Marcos, um advogado tributarista aposentado, virou-se para mim. Então você que cuida das finanças, Renata? O Marcos me disse que você é ótima com investimentos. Eu senti o ar ficar rarefeito. Eu tento, respondi. Minha voz um fio. Marcos, orgulhoso da sua esposa competente, continuou. Ela tente separar os papéis do nosso investimento esta semana. A gente vai usar uma parte, mas o resto ela vai reinvestir. Né, amor? Ele me olhou, esperando confirmação. O investimento não existia mais. O dinheiro estava seguro, e a única transferência que eu faria era para a conta do meu advogado. Meu coração martelou contra as costelas, um tambor de guerra silencioso. Sim, claro, eu disse, tomando um gole de vinho para disfarçar o tremor. Só preciso que você assine a autorização de transferência que está na nossa pasta, Marcos. O gerente do banco pediu. Era uma mentira. Não havia gerente. Não havia pasta que importasse. Mas ele não sabia disso. E na sua arrogância, ele apenas sorriu, satisfeito. Deixa comigo. Segunda-feira a gente resolve isso. Ele selou o próprio destino com o sorriso. E eu sorri de volta. A esposa perfeita, cúmplice da sua própria ruína. Eu vivia em um estado de alerta constante, como um animal acuado fingindo calma. Cada dia era uma performance. Eu saía para o trabalho, passava horas no laboratório e, na volta, encontrava meu apartamento, meu santuário, ocupado. Sônia estava sempre lá, com a desculpa de ter feito um favor. Um dia, limpou meus armários. No outro, reorganizou minha despensa. Eu agradecia com um sorriso morto. Ela não estava ajudando. Estava marcando território, me empurrando para fora do meu próprio espaço, centímetro por centímetro. O prazer doentio que eu sentia ao vê-los tão cegos era o meu combustível. A arrogância deles era o veneno e o antídoto. O quase desastre aconteceu numa quarta-feira. Eu tinha uma chamada de vídeo agendada com o advogado para as 7 da noite. Marcos tinha avisado que chegaria tarde, uma reunião importante. Sentei-me no meu escritório, a porta trancada, fones de ouvido. Na tela, o rosto sério do Dr. Almeida me guiava pelos próximos passos. A citação será entregue a ele na sexta-feira, no escritório dele. Será discreto. Para Sônia, será na casa dela. Precisamos que você não esteja no apartamento quando acontecer. Eu concordava, anotando tudo, quando ouvi o som da chave na porta da sala. Gelei. Meu corpo inteiro se contraiu.
Eram 7h15. Marcos tinha chegado mais cedo. Na tela do computador, visível para quem entrasse, estava o título do documento que discutíamos: Petição de divórcio litigioso e partilha de bens. Um pânico branco subiu pela minha espinha. Em um movimento, fechei a tampa do notebook com força, o som estalando no silêncio do apartamento. Renata! A voz de Marcos soou perto da porta. Respirei fundo. 1, 2 vezes. Abri a porta, forçando um bocejo. Oi, amor. Chegou cedo. Ele me olhou desconfiado. Falando com quem? Ouvi vozes. Minha mente trabalhou em alta velocidade. Ah, era a Lúcia, do laboratório. Problema com uma das amostras. Uma chatice. Apontei para o notebook fechado. Já resolvi. Ele não pareceu convencido. Entrou no escritório, olhando ao redor, como se procurasse algo fora do lugar. Passou por mim e foi até minha mesa. Meu coração parou. Ele estava a centímetros do notebook que continha a minha liberdade e a sua destruição. Ele se inclinou, mas não para o computador. Pegou um livro na prateleira de baixo. Vou ler um pouco antes de dormir, ele disse, a voz neutra. Ele saiu do escritório sem olhar para trás. Eu permaneci de pé, as pernas bambas. O prazer de tê-lo enganado era elétrico, uma droga perigosa. Eu estava andando na beirada do abismo, mas a vista da queda deles era espetacular. A segunda-feira amanheceu com a tensão de uma corda esticada. Marcos acordou eufórico, o homem da casa prestes a cumprir sua promessa. Ele cantarolava enquanto passava o café, o cheiro da bebida se misturando com o da sua arrogância. Sônia chegou logo depois, os olhos brilhando com a expectativa da vitória. Eles se sentaram à mesa da minha cozinha, tomando posse do meu espaço, da minha manhã, do meu futuro. Eu observava por cima da minha xícara, em silêncio. Hoje a gente resolve o carro da mamãe, né, amor? Disse Marcos, sorrindo para mim. Só preciso que você me passe o login daquele investimento para eu já ver os modelos com o vendedor. Ele não pediu, ele ordenou. Eu senti um suor frio na nuca. A senha está salva no meu notebook, no escritório. Pode pegar. Eu disse, a voz perfeitamente neutra. Ele se levantou, vitorioso, e foi até lá. Ouvi o clique do computador ligando. Sônia me olhava, um sorriso de superioridade no rosto. O silêncio se estendeu por 1 minuto. Depois, ouvi um som de digitação frustrada. Mais um. Um clique mais forte. A cadeira arrastou. Marcos apareceu na porta da cozinha, o rosto uma máscara de confusão. Renata, a conta não está abrindo. Diz que os dados estão incorretos. Você trocou a senha? Ele não estava irritado ainda. Estava perplexo. A possibilidade de que eu tivesse agido não cabia na sua mente. Eu o encarei, mantendo o controle sobre cada músculo do meu rosto. Não que eu me lembre. Deve ser instabilidade do sistema do banco. Tenta mais tarde. A mentira saiu fácil, lisa. Mas Sônia, com seu instinto de predadora, sentiu o cheiro de algo errado. Ou talvez você não queira que ele veja, não é, Renata? Tem alguma coisa que você não quer que meu filho saiba? A pergunta dela pairou no ar, venenosa. Marcos olhou de mim para ela, a semente da dúvida finalmente plantada. Do que você está falando, mãe? Antes que eu precisasse responder, meu celular tocou. Era o alarme para sair para o trabalho. A desculpa perfeita. Preciso ir ou vou me atrasar, eu disse, me levantando. Resolvemos isso à noite. Eu me virei e saí, sentindo os 2 pares de olhos cravados nas minhas costas. A Guerra Fria tinha acabado. A temperatura estava subindo. Eu não fui direto para o laboratório. Fui para o apartamento que minha advogada havia alugado para mim. Um lugar pequeno, impessoal,
mas que cheirava a liberdade. Deixei minhas coisas, respirei fundo e só então segui para o trabalho, onde passei o dia em um estado de alerta febril. Meu celular vibrou às 4 da tarde. Era Marcos. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. Às 5, uma mensagem de Sônia. Seu marido está passando mal. É melhor você vir para casa agora. Precisamos conversar. A manipulação era tão óbvia que chegava a ser patética. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele tinha ligado para o banco. O castelo de areia deles estava desmoronando. Quando cheguei ao apartamento, a cena era exatamente como eu imaginei. Marcos estava sentado no sofá, pálido, não de doença, mas de raiva. Sônia andava de um lado para o outro, um animal enjaulado. O extrato da minha conta pessoal, impresso, estava jogado na mesa de centro. Ele tinha conseguido de alguma forma. O rosto dele se contorceu quando me viu. Onde está, Renata? A voz era baixa, ameaçadora. Onde está o meu dinheiro? Sônia parou. Nosso dinheiro. O dinheiro da família. Sua ladra. Eu fechei a porta atrás de mim, o clique soando como o gatilho de uma arma. Não havia mais necessidade de fingir. Primeiro, o dinheiro é meu, fruto do meu trabalho. Olhei diretamente para Marcos. Segundo, ele está seguro, longe de aproveitadores. A palavra atingiu Marcos como um soco. Ele se levantou, o rosto vermelho. Como você ousa? Depois de tudo que fizemos por você. Minha mãe. Eu o cortei. Sua mãe, que usava minha casa como lavanderia particular e me envenenava com comida para eu me sentir fraca e dependente? A acusação do veneno era um blefe, uma mistura de intuição e raiva, mas atingiu o alvo. Sônia congelou, os olhos arregalados de choque. Naquele segundo, tive a certeza de que eu não estava tão longe da verdade. Marcos ficou sem palavras, olhando da mãe para mim. Você tá louca. Não, eu disse, a calma voltando, gelada e absoluta. Eu tô divorciada. Naquele exato instante, a campainha tocou. Um som claro, pontual, cortando a tensão. Eles se viraram para a porta confusos. Eu não. Eu caminhei até ela. Cada passo, uma afirmação de poder. Abri. Um homem de terno, com uma pasta na mão, perguntou formalmente: Senhor Marcos Cavalcante? Marcos, atordoado, apenas assentiu. O homem entregou a ele um envelope pardo. E senhora Sônia Cavalcante? Ele entregou o segundo envelope para a mulher paralisada ao lado do sofá. Ela o pegou com a mão trêmula, sem entender. Eu dei um passo para trás, deixando a cena se desenrolar. Marcos rasgou o envelope, os olhos passando pelo documento. Vi o momento exato em que a realidade o atingiu. A petição do divórcio, a ordem de restrição, a notificação do processo por apropriação indébita que eu movi contra a Sônia. O rosto dele desabou. A arrogância, a certeza, tudo se desfez em pânico puro. Ele olhou para mim, os olhos suplicando. Remata! Eu apenas o encarei. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo som do papel tremendo na mão de Sônia. A tempestade tinha chegado, e eu era o olho dela, calma, destrutiva, livre. Estou sentada no chão do meu quarto, com a porta trancada. Daqui eu ouço tudo. Os gritos começaram baixos, um murmúrio de incredulidade. Agora são um dilúvio de raiva. Ouço a voz de Marcos, quebrada, repetindo meu nome como uma maldição. Ouço Sônia, o choque inicial, dando lugar a um choro agudo, performático, o som de uma vítima que sabe que foi pega. A casa, que por 4 anos foi o palco silencioso da minha anulação, agora é uma ópera de caos.
e eu sou a plateia de uma pessoa só, do outro lado da porta.